Sabemos, pelo menos desde que o Carlos de Oliveira o escreveu, que não há machado que corte a raiz ao pensamento. Pelos vistos, também não há vírus que interrompa a partilha de pensamento. Enquanto houver Zoom, seja o Zoom digital ou o Zoom artístico, né, nós estamos aqui para refletir sobre os assuntos que não estão, para usar o jargão jornalístico, que não estão nem na ordem do dia, nem na linha da frente. Ter passado estes últimos dias a pensar e a escrever sobre a paisagem quando estou fechado entre quatro paredes desde meados de março. É profundamente irónico e se esta conversa não estivesse gravada, eu até diria que me sinto quase como um padre a dar conselhos matrimoniais. Vou assumir que as definições de arte e de paisagem são um bocadinho como o tempo para o Santo Agostinho, que é, eu sei o que é, mas não peçam para o definir. Não é? Portanto, vou assumir que arte e paisagem são, a priori, conceitos compreendidos por todos. E estou plenamente de acordo com aquilo que o Álvaro Domingos disse na semana anterior, que não interessa tanto saber o que é paisagem, definir o que é a paisagem, porque isso pode não nos levar a lado nenhum. O mesmo ocorre com arte. São termos tão vastos, tão escorregadios, que tendem a afastar-nos do importante. E neste caso o importante é para que serve, ou para que servem a arte e a paisagem. Quanto à arte, eu gosto muito desta frase do Theodor Adorno, em que ele diz que as obras, portanto, as obras de arte, especificamente, são vivas enquanto falam de uma maneira que é recusada aos objetos naturais e aos sujeitos que as produzem. Logo, o que eu retiro daqui é a ideia de artificialidade da arte, que a coloca em oposição à natureza e, obviamente, aos seres humanos. E, além disso, agrada-me esta ideia de fazer com que as obras vivam enquanto falam connosco, enquanto têm algo a dizer. E para a paisagem, eu vou assumir um conceito que, curiosamente, também pode ser aplicado à arte, que é a ideia de que a paisagem é uma construção cultural. Então, uma construção cultural sobre um ambiente natural. E reconhecer algo como paisagem implica, como diz a Anne Coquelin, que estejamos a ver algo que alguém viu como tal. Pois nós só vemos o que já foi visto e vemos como deve ser visto. Portanto, a paisagem não é o que está diante de nós, é um conceito inventado, um conjunto de ideias, um conjunto de sensações. E o nosso olhar nunca é inocente, porque existe sempre uma ideia pré-concebida. Mais do que uma porção de terra ou de matéria a ser transposta para a arte, através de meios técnicos, a paisagem exige, por parte dos artistas, agora falando dos artistas, exige meditação, reflexão e uma seleção. Isto é, a paisagem é processada intelectualmente e esteticamente. Porque, no fundo, todas as representações de paisagens, sejam elas realistas ou expressivas, são sempre novas paisagens. É uma paisagem outra. Mesmo que, para nós, no Ocidente, a arte tenha sido, a arte de pintar paisagem, tenha sido vista quase como uma forma de imitação perfeita e acabada da natureza. No Oriente, mas sob a alçada do Islão, é também importante realçarmos a importância que esta religião atribui ao jardim. O jardim é um local sagrado, tem uma carga simbólica que se tornou sinónimo de paraíso. Aliás, a palavra paraíso significa, literalmente, jardim fechado. Mas, do ponto de vista artístico, que é o que nos importa, sabemos que a proibição de representar qualquer ser sensível fez com que a arte muçulmana se desenvolvesse em redor de uma linguagem profundamente depurativa. E, portanto, nesse sentido, os tapetes, por exemplo, vão ser uma espécie de jardins portáteis, porque são uma representação simbólica da natureza.
a ideia de paisagem para os gregos não existia porque a natureza era formulada enquanto logos, enquanto ideia. Portanto, a ideia, o logos, é que era a sua paisagem. Quanto aos romanos, trago só esta referência aos jardins privados, que os patrícios, os romanos mais ricos, tinham nas suas habitações, que era uma forma de, como em tudo que os romanos faziam, de domesticar a natureza. Agora, um passo mais largo até ao final da Idade Média, numa época que, como nós sabemos, era profundamente religiosa, e sendo profundamente religiosa e apoiada na Bíblia, tinha que seguir à regra ideias como o princípio de que Deus criou a natureza para benefício do homem. Logo, a natureza tinha uma função operativa. Era um recurso. Não era para ser apreciada esteticamente. E fora a célebre passagem do Êxodo que diz que não farás para ti nenhuma imagem do que está no céu, na terra ou no mar. O que limitou muito a produção de imagens. Se há assunto que praticamente todos os autores estão de acordo é que o surgimento da pintura de paisagem é justificado, eu diria, pela invenção da perspectiva. Perspectiva que, por sua vez, é uma conquista intelectual do Renascimento que procura impor um sistema de representação ao finito. Tenta representar a realidade visível e criou um sistema visual que moldou e continua a moldar o nosso modo de ver. Não é? E eu disse que iríamos entrar pela janela porque a janela foi a imagem que os teóricos da época escolheram para explicar a pintura. A pintura passa a ser, esta frase é muito famosa, uma janela aberta para o mundo. E é neste contexto então que surge a ideia de quadro. A ideia de paisagem começa a ser diferente porque se torna cada vez mais científica. Científica porque começamos a ver a utilização de ciências auxiliares para a pintura, como a geologia, a botânica, a mineralogia, que enriquecem o conhecimento sobre esta realidade. Isto é uma postura humanista, no sentido em que os humanistas queriam utilizar o conhecimento para melhor conhecer a obra de Deus. Se calhar, nesta época, estamos no início do século XVI, seria demasiado revolucionário apresentar uma pintura sem tema, ou só com paisagem. E só mais tarde é que a paisagem se emancipa. A paisagem como tema de obras. Emancipa-se sobretudo a partir desta época do século XVII. Emancipa-se com um contexto específico, que é, estamos numa região, nos Países Baixos, protestante, burguesa, e, portanto, os temas da pintura tiveram que fugir da temática religiosa. Começamos a encontrar naturezas mortas, cenas de género e, obviamente, as paisagens, que vão surgir sem alegorias, portanto, vão sendo o mais fiel à realidade possível. Já no século XVIII e depois no século XIX adentro, com o romantismo, é evidente que a paisagem assume assim, uma das suas principais expressões. Veículo para as emoções e para as visões do artista, e surge quase como uma resposta à industrialização, no sentido de uma sociedade industrializada, mecanicista, acabou por anular o individualismo dos artistas. E, portanto, viram-se para a natureza, para a sua representação, e esta vai tornar-se espaço de reflexão. E, além disso, é durante esta época que se desenvolve também, século XVIII, século XIX, a ideia da viagem, do Grand Tour, ao desejo de viajar no sentido de conhecer os espaços históricos, os locais da Antiguidade Clássica, do Renascimento, e a ideia de viagem, a ideia de caminhada, tornam-se em si mesmo experiências artísticas e filosóficas. Por volta desta altura, o Nietzsche dizia qualquer coisa como não confio em nenhum pensamento que não tenha sido desenvolvido ou criado ao ar livre e em plena liberdade de movimento. O que diria o Nietzsche de nós, não é, neste momento? O que ele diria de nós?
E o que nós diríamos de Nietzsche também é outra coisa. Não é? A fotografia tinha sido inventada durante este período. E, portanto, a fotografia faz com que a pintura se desobrigue, se liberte da ideia de representar fielmente a realidade. E, portanto, a pintura vai explorando outros caminhos e que o nosso amigo Claude Monet, no final da sua vida, levou um pouco mais além nas suas famosas pinturas dos nenúfares, pinturas monumentais. Eu digo aqui monumental no sentido de escala, onde rompe completamente com a nossa percepção do espaço, porque nos retira a linha do horizonte, que é o nosso ponto de referência para lermos a paisagem, e retira as molduras da janela, digamos assim, e depois vai aproximando, 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 e vamos vendo a paisagem quase como se estivéssemos na lente de um microscópio. Do Cézanne, porque, porque me lembrei de uma carta que ele escreveu a um amigo e que pode ser importante para esta discussão. Porque ele escreve a um amigo dizendo que as pessoas daqui, de Aix-en-Provence, olham para a natureza, mas têm uma visão muito utilitária. Quer dizer, sabem o que está semeado, sabem que tempo é que vai fazer amanhã, conseguem pressentir as coisas, mas não conseguem apreciar as cores, as árvores, as pedras. Portanto, agora já sou eu a acrescentar, não conseguem apreciar a paisagem. Agora vou avançar até os anos 60 do século XX, a década da qual se diz que quem se recorda dela é porque não a viveu de forma correta. Uma década que assistimos, onde nós assistimos a muitas mudanças sociais, ideológicas, políticas, e a arte, obviamente, teve que reagir a isso. A arte não podia ser a mesma, e assume-se, geralmente, esta década como o início da arte contemporânea. O lado da mulher na paisagem começa a surgir, sobretudo, associado a algumas representações que já existiam na Grécia e em Roma, que era a ideia da mãe natureza, que era quase sempre representado de forma alegórica como uma mulher com o seio à mostra e a alimentar o seu filho. A natureza é, iconograficamente, representada como uma mulher, aquela que alimenta. E quando se olha para a paisagem com esse sentido, aí o papel feminino ganha uma leitura completamente diferente. Só que isso só foi possível com os movimentos ativos e combativos a partir dos anos 60, obviamente. E mesmo essa representação dessa mulher é sempre sobre um prisma de um ponto de partida masculino, não é? Masculino, sim. Sim, porque, como diziam as Guerrilla Girls, nós entramos no museu e só uma porcentagem mínima de mulheres é que estão lá representadas, mas 90 e tal por cento dos nus são femininos, não é? A land art é basicamente fazer da Terra o nosso museu, a nossa galeria. Daí temos que nos deslocar até aos locais para conseguir usufruir a obra, porque acaba por ser profundamente inglório, estamos aqui a discutir paisagem e vermos em imagens que não correspondem de forma alguma à realidade, e ao impacto que deve ser, como nunca experimentei, estar no New México, no meio daqueles 400 postos de inox, a assistir àquele momento. Portanto, essa ideia que tu falas de pisar a relva é uma ideia performativa e que faz parte da experiência do museu e da arte do século XXI, obviamente.